Olá, professores, é um prazer estar aqui com vocês nessa formação. Me chamo Matheus, sou pastor em uma igreja batista no bairro São João, em São Pedro da Aldeia, formado em teologia, estou me formando agora também em história, estou concluindo, e sou capelão escolar, atuando voluntariamente em uma escola municipal aqui do bairro São João, em São Pedro da Aldeia. E vai ser um prazer falar com vocês um pouco sobre esse trabalho que eu tenho desenvolvido aqui na escola, que é tematizado por inteligência emocional, autoconhecimento e inteligência emocional. Tem sido uma experiência bem interessante, bem marcante. Tenho aprendido muito com essa imersão no ambiente escolar, com essa abordagem, e espero poder contribuir para que o exercício do magistério de vocês seja ainda mais enriquecido. E é interessante eu ter essa oportunidade de falar, porque é natural que eu traga aqui um ponto de vista pastoral. E claro que eu não estou aqui para falar sobre teologia, doutrinas e fazer catequese de ninguém, nem proselitismo. Não tenho comprometimento aqui teológico nem doutrinário, mas a abordagem pastoral ela é muito interessante no ambiente escolar, e aqui cabe fazer uma diferenciação fundamental para essa nossa conversa. Há uma diferença entre uma pastoral comunitária e uma pastoral intra-igreja, digamos assim. Há uma diferença porque a pastoral eclesiástica, eclesiológica, ela tem um compromisso doutrinário acima de tudo, né? Ela tem um compromisso doutrinário, e a partir da doutrina se concebe todo o universo da igreja, tanto internamente quanto externamente, a sua missão e por aí vai. Só que a pastoral comunitária, ela precisa ir além disso. O pastor, ele não é uma figura exclusiva da igreja, assim como o padre também não é uma figura exclusiva da igreja, assim como o líder de outro segmento religioso não será. Se ele se permitir isso, o seu campo de influência se estenderá para além da igreja, e a sua abordagem comunitária, para ser relevante, para ser útil, ela precisa também ir além dos limites doutrinários e dos condicionamentos que a igreja acaba trazendo. Então eu trago uma proposta aqui, uma visão pastoral comunitária, e ao longo da nossa conversa a gente vai entender melhor aonde está esse limite e aonde a gente transcende esse limite do pastoreio comunitário para o pastoreio eclesiológico, tá? Bom, primeiro a gente precisa entender a importância da inteligência emocional e trabalhar isso de maneira mais francamente dentro do nosso contexto. A gente vive em um ambiente muito instável, um caldo cultural muito diverso, uma proliferação de formas de violência, não é? Não apenas física, emocional, violência nos direitos fundamentais do indivíduo, a violência às instituições da sociedade, não é? Uma violência que não se dá apenas no cunho pessoal, mas é uma violência que se faz também sobre os valores de uma sociedade, sobre a ética que norteia uma sociedade. É uma violência que se faz aos regramentos de boa convivência social, enfim. Tem uma série de maneiras, de expressões de violência presentes na nossa sociedade hoje, né? E a gente percebe um processo de degradação das instituições da sociedade, né? A gente está vivendo um ano, por exemplo, político, né? Um ano eleitoral, e se vocês acompanham para e passo todo o caminhar político, eleitoral, judiciário do nosso país, a gente vê que há um processo não de agora, não deste governo, mas de muito tempo,
um processo de enfraquecimento institucional, de degradação dos tecidos sociais, entenderam? E isso tudo afeta aquele que é o nosso imediato interesse, que é o aluno na sala de aula, né? Isso implica na vida do aluno, implica na sua realidade, na construção da sua base de vida e, portanto, precisa ser também alvo da preocupação daqueles que pensam a educação, daqueles que estruturam a educação. Tem uma situação que eu vivi aqui, que eu acho que ela é muito interessante, que nesse período que eu tive praticando essa minha abordagem na escola, né, fazendo essa capelania escolar focada no autoconhecimento e na inteligência emocional, eu tinha dois espaços de atuação na escola. O primeiro deles é que em alguns espaços entre disciplinas durante o dia letivo, tinha cerca de 15 minutos para fazer uma dinâmica com as turmas, prioritariamente de sexto ou nono ano, de 20 minutos que visasse discutir, dialogar ou construir valores e sentidos dentro desses campos do autoconhecimento, da inteligência emocional e do autoconhecimento e da inteligência emocional. E aí, além desse espaço de 20 minutos, que eu sempre bati um papo com os alunos, empreendi uma dinâmica, além dessa abordagem, eu tinha a abordagem que tem mais a ver com essa pastoral comunitária que eu citei. Às vezes eu tinha a oportunidade de, a partir do encaminhamento da direção, da equipe pedagógica, das equipes como um todo da escola, que compõe a escola, né? Não é só professor e diretor, tem toda uma equipe que compõe esse espaço escolar. Essa equipe, de comum acordo, às vezes encaminhava algumas situações, alunos ou pais de alunos, para que a gente pudesse conversar e tentar conseguir auxiliar nos seus problemas pessoais, familiares e até escolares às vezes, né? Uma espécie de mediação até. Uma história me chamou muita atenção e envolve a igreja aqui no bairro São João um pouco, e só para a gente ilustrar um pouco essa abordagem que eu estou fazendo e a gente parte para uma discussão mais propriamente dita do assunto. Havia uma família onde era composta da seguinte maneira: mãe, duas irmãs e um bebê. Uma menina mais nova, de mais ou menos uns 9, 10 anos ali, e uma menina um pouco mais velha ali, com seus 13 anos mais ou menos, né? Não preciso nem dizer que a menina mais velha, ela era problemática dentro da escola. Sempre envolvida em conflitos, problema no desempenho escolar dela, comportamento, sala de aula, relação com os professores, enfim, pacote completo, sabe? Uma menina que notoriamente tinha uma origem bastante conflituosa. O pai dessa família, ninguém sabe, só Deus sabe onde é que estava, né? E aí era uma família muito, muito, muito humilde, muito pobre. Uma senhora aqui da igreja se dispôs a começar a ajudar essa mãe com essas 3 crianças, né? Principalmente nas 2 meninas mais velhas. O bebezinho tinha um outro tipo de auxílio, um outro tipo de suporte vindo de outro lugar, leite, aquela coisa toda que um bebê precisa, né? E aí essa senhora da igreja começou a levar essas meninas para aqueles cuidados femininos que toda menina gosta, comprar roupas, comprar coisas assim do uso do universo feminino, né? Bolsa aqui, uma bijuteria, colar, enfim, às vezes brinquedos, enfim, supria esse vácuo que existia dentro da casa dela, que por conta da pobreza e da situação disfuncional familiar não dava a elas o que elas precisavam. E além disso, além da pobreza, da situação disfuncional familiar, existia o vício da mãe em bebidas e principalmente drogas, né? Que fazia com que essa mãe, às vezes, no momento em que estava inebriada pelos entorpecentes, batia nas crianças, batia violentamente, maltratava mesmo, tudo mais.
essa senhora aqui da igreja começou a dar suporte a essa família, só que essa criança mais velha começou a falar na escola, para as áreas competentes, sobre os maus tratos que ela recebia. E aí foi encaminhada a assistência social a essa família, essa mãe foi chamada pela assistência social para poder falar sobre o assunto e tudo mais. E olha só o que isso se desdobrou. Essa menina procurou socorro, depois de muita insistência, por conta dessa situação familiar bastante desfavorável, desagradável. Um belo dia, os traficantes bateram na porta dessa senhora que ajudava essas crianças, os traficantes da área que elas moravam, dizendo para essa senhora o seguinte: você não vai mais ajudar as meninas. Se você ajudar as meninas, você vai ter problema com a gente, porque ela está começando a falar demais por aí, está começando a chamar atenção para a mãe, está começando a chamar atenção para a nossa área aqui. E se isso continuar, a gente vai começar a tomar providência. Então você para de ajudar as meninas. O tráfico interferiu nesse processo de ajuda que essas mães davam, que essa senhora dava, dado o fato dessa criança ter procurado a ajuda que estava acessível a ela e, portanto, os traficantes queriam meio que isolar essa criança para que ela não criasse mais problemas e pudesse continuar na manutenção do vício dessa mãe, não é? E essa situação ficou parada desse jeito. Essa criança, o pouco que ela tinha de ajuda, ela perdeu, porque essa senhora ficou meio que impedida de poder ajudar, temendo pela sua própria vida. Essa senhora tinha família, tem família, né? E aí ela não pôde nem sequer dar esse suporte mais, dado esse envolvimento da família dessa menina, da mãe dessa menina, com o tráfico, com as drogas e da situação de tráfico da área que elas moravam. Isso para ilustrar que tipo de universo as crianças que entram na sala de aula vêm, de que tipo de universo elas são originárias, não é? E que tipo de estrutura emocional elas têm a partir disso daí, sabe? As crianças precisam ser preparadas para esse mundo competitivo, instável, violento, e a sociedade é composta por várias partes, e uma dessas partes, que é a família, em muitas situações não correspondem ao seu papel, não ocupam o espaço que a família precisa ocupar na construção, na formação de uma criança. E aí entra a escola, entra o professor, entra o que se faz em sala de aula. Mas alguém pode perguntar: é competência do professor se preocupar e se ocupar dessas coisas? Ou o professor não tinha que ter uma preocupação essencialmente científica e até social, porque é papel da escola também essa formação social, né? De tornar o indivíduo sociável para a vida em sociedade. Mas é papel do professor, da escola, trabalhar nesse campo emocional, nesse campo da gestão das emoções, não é? Do autoconhecimento, autoaceitação. Eu sou da ideia que sim. A gente, nesse sentido, precisa tornar a escola alguma coisa a mais do que ela é, pela demanda da nossa sociedade, pela circunstância na qual a gente vive. E aí a gente entra exatamente no tema que eu quero trazer para vocês. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a capacidade de compreender e administrar emoções. Isso é inteligência emocional. Então, é apenas ter a condição de lidar com aquilo que está dentro de si, aquilo que está sendo gerado de dentro para fora, né? Que muitas das vezes é provocado de fora para dentro, não é? Essa construção interior, ela é moldada por aquilo que acontece no exterior também, não é? E aí, dentro dessa dinâmica do autoconhecimento, da inteligência emocional, o autoconhecimento se torna uma peça importante
desse processo de construção de uma inteligência emocional, né? Conhecer a si mesmo é uma reflexão filosófica antiga, né? Conhecer a si mesmo é um passo essencial para que haja o desenvolvimento dessa inteligência emocional, tá? E aí, esse autoconhecimento passa pelo quê? Conhecer a si mesmo, suas virtudes, seus defeitos, forças, fragilidades, seus limites, capacidade de resistência, tudo isso e muito mais vão gerar uma identidade. Uma identidade essa que, em muitas situações, a criança não tomou posse, não tomou ciência de quem ela é, não é? Porque ela não foi encaminhada por essa estrada de autoconhecimento, esse mergulho interior, não é? Porque às vezes, e muitas das vezes, e posso dizer até quase que na maioria das vezes, esse apoio, esse suporte, esse referencial não vem de casa. E insisto, o professor pode dizer, mas isso não tem nada a ver comigo, mas isso interfere no seu dia a dia, né? Interfere no desempenho da sua aula, na assimilação do seu conteúdo, na qualidade do seu exercício de trabalho. Poxa, vocês vão concordar comigo? Uma criança interessada e que se desenvolve, você percebe a progressão dela, torna a profissão, o exercício do magistério muito prazeroso, e imagino que tenha sido o sentimento que levou vocês a empreenderem nesse caminho, né? A beleza de ver alguém crescer, se desenvolver, se descobrir, não é? E se capacitar e ver-se transcendendo limites. Eu imagino que isso traga satisfação, e quando você tem um público, digamos assim, que não está aberto a isso, porque não está em condições emocionais de viver isso, frustra o seu trabalho, prejudica o seu desempenho, desencoraja você até a fazer mais e melhor. Então, eu creio que é uma situação quase que irreversível. Vai fazer parte também do papel do professor, pelo menos pelo nosso contexto, desenvolver um pouco essas competências emocionais dos alunos. Mas não tem tempo nem para passar o conteúdo, é verdade, mas para o conteúdo ter o seu proveito, é necessário que as terras onde vocês semeiam sejam férteis. Então, meio que preparar ou trabalhar esse emocional, essa mentalidade dos alunos, vai ser como adubar essa terra, prepará-la antes de você disseminar o conhecimento, né? E aí, para a gente entender o quanto que isso interfere essa situação social da criança, familiar, interfere no desempenho, no desenvolvimento do trabalho, eu me lembro de um filme que eu vi recentemente chamado Eutônia, que é muito conhecido, concorreu ao Oscar, fala sobre aquela patinadora do gelo, Tonya Harding, que foi acusada de ter mandado quebrar o joelho de sua concorrente, de sua competidora. O filme vai falar um pouco dessa história, até dizendo que ela não é responsável necessariamente por esse atentado à sua concorrente, tá? Mas olha só que interessante, sem dar spoiler, não quero atrapalhar a sua experiência cinematográfica. Um filme com Margot Robbie, Sebastian Stan, né? Atores conhecidos, né? Margot Robbie é a Arlequina e Sebastian Stan, Soldado Invernal. Quem sabe o que eu estou falando está se identificando aí. A Tonya Harding, a patinadora, ela vem de um lar disfuncional e a sua mãe maltratava demais ela, principalmente psicologicamente, mas também violência física, mas principalmente psicologicamente. E aí ela se uniu a um homem, se casou com um homem que também começou a bater nela. E chega um determinado momento do filme que ela fala o seguinte: eu aceitava essa situação porque desde que a minha mãe me batia, me machucava, maltratava, eu criei a concepção de que eu merecia isso. Olha só que interessante. No filme, ela se submetia a essas situações porque ela aprendeu dentro de casa e via a manutenção disso como natural no seu casamento, porque ela começou a achar que de alguma maneira ela merecia aquele tipo de violência.
Isso afetava o desempenho dela profissional na patinação, o seu comportamento com o técnico, os órgãos de organização do esporte nos Estados Unidos. Tudo isso afetava a vida dela, a forma como ela patinava e como ela via a patinação. Isso para a gente entender como é que essa estrutura, é um filme baseado em uma história real, não é uma ficção, não é? Então, como é que essa estrutura familiar, esse condicionamento negativo prejudica o desempenho, o desenvolvimento da criança e do aluno. E aí, para a gente poder munir o aluno de ferramentas para poder superar essas limitações, para ele poder conseguir transpassar essa diversidade familiar ou do seu contexto social, o autoconhecimento e a inteligência emocional são ferramentas que ajudam muito, porque dão ao aluno uma certa autonomia, não é? Quando ele se conhece, ele passa até a se apreciar ou até investir em si mesmo, trabalhando os seus defeitos, desenvolvendo os seus defeitos, valorizando as suas virtudes, porque uma das grandes tristezas que a gente vê numa sala de aula, na vida de um aluno, é quando ele tem uma péssima autoimagem. Uma das dinâmicas que eu fazia sobre autoconhecimento era o bingo do autoconhecimento. Então eu chegava na sala de aula, isso tudo era feito muito rápido, muito dinâmico, apenas em 20 minutos. E falava para os alunos antes de qualquer coisa: olha, vamos falar aqui o máximo de qualidades e defeitos que uma pessoa pode ter. E aí eles começavam a falar, beleza, inteligência, falavam até coisas que não eram muito do interesse nosso, pessoa gostosa, aquela coisa toda, né, do linguajar do aluno, popular e tal. E aí, muita qualidade, um monte de defeito. Muito bem. A gente pegava uma folha de papel, cada um, e desenhava como se fosse uma cartela de bingo. E aí eu começava a sortear as qualidades e os defeitos, né? Começava a falar das qualidades e defeitos, e a pessoa ia na cartela de bingo marcando aquelas que ela achava que ela tinha, certo? Ela colocava as qualidades ou as virtudes na cartela dela que ela achava que ela tinha, né? Qual é a constatação? A constatação que eu tinha, na maioria das turmas, eu fazia isso em 2 turmas de sextos anos, 2 de sétimo, uma de oitavo, uma de nono. Mais ou menos isso daí. O que eu percebi em todas essas turmas? 70% dos alunos, mais ou menos, tinham um máximo de defeitos, muito mais defeitos, melhor dizendo, do que virtudes sobre si mesmo. E aí, depois que a gente constatava isso, ali nesse mesmo momento, começava a questioná-los, às vezes coletivamente ou pessoalmente, por que essa autoimagem ruim? Começava a falar, você não se acha assim, assado? Aí explicava melhor o que era aquela qualidade, o que era aquele defeito, porque também tem isso, né? Nem eles sabem exatamente o que significa, por exemplo, ser honesto, ser leal, ser verdadeiro, não é? Começava a construir neles ou reconstruir uma autoimagem, porque um ambiente familiar disfuncional destrói a autoimagem de uma criança, a depender do que acontece dentro dela. E uma criança com esse tipo de autoimagem negativa, ela é retraída, ela é violenta, ela é descrente de suas próprias capacidades. Então, quando a gente começa a caminhar neste mergulho interior, mostrando à criança o que ela realmente é, ou quem ela realmente é, a gente vê uma experiência de descoberta, não é? E uma descoberta autêntica, não a descoberta forjada dentro das experiências disfuncionais da sua vida, mas uma descoberta concreta, uma descoberta real, uma descoberta que constrói esperança e perspectiva nela. Então, esse autoconhecimento vem muito da desconstrução de paradigmas anteriores, construídos nesses contextos adversos, para uma reconstrução de uma autoimagem mais real, mais sólida. Além disso, além de trabalhar esse autoconhecimento, também trabalha a autoaceitação. Por quê? Porque a pessoa reconhece os seus defeitos, as suas fraquezas, não é? E aí ela passa a ter capacidade, a partir daí,
de aperfeiçoar a sua própria pessoa, não é? Ela passa a ter condições de evoluir individualmente. Olha só que coisa importante, você dar ao aluno condições de olhar para si mesmo e construir a si mesmo, e não aceitar as formas pré-moldadas que foram levadas até ele ou impostas até eles, né? Uma outra coisa muito interessante quando você faz esse mergulho de autoconhecimento, de inteligência emocional, é de questionar paradigmas da nossa sociedade. Por exemplo, o paradigma da beleza, não é? Faz parte desse processo de construção de autoconhecimento e inteligência emocional a leitura do diferente, da diversidade, não é? E da não padronização. O nosso mundo, a gente sabe bem, o nosso contexto é um contexto de romantização, é um contexto estético muito apelativo, não é? Então, isso faz com que essa autoimagem diferente, diversa da criança, do aluno, faça com que ele se sinta diminuído, inferior. E quando você trabalha o conceito e a ideia de diversidade que está dentro da construção do autoconhecimento, das múltiplas formas de beleza, né? Você reencontra o aluno dentro de um contexto mais aberto, mais amplo. Aquilo que é belo e bonito não é uma coisa exclusiva e específica, e sim é uma coisa mais ampla, autêntica e diversa. Então, o autoconhecimento abre as portas para que a criança se entenda, se enxergue dentro de um universo plural, porque tem isso também. As crianças, elas estão submetidas a um microcosmos, pequenininho, medíocre, sabe? Contido. E eu preciso dizer, às vezes as igrejas fazem esse papel também de serem reducionistas das possibilidades e das potencialidades de uma criança e de um adolescente. Então, é papel também da sala de aula da escola fazer essa diversidade aflorar, essa multiplicidade renascer, surgir das cinzas da vida que essa criança vem tendo, né? Porque eu falei aqui muito sobre famílias disfuncionais, violência, vícios, né? Mas eu posso citar também religiosidades fanáticas, que também tornam a vida dessas crianças completamente insuportável. Vi um conflito na escola, por exemplo, de uma menina que era obrigada pela mãe a usar aquelas saias jeans abaixo do joelho ali por conta de uma confissão religiosa. E aquela garota revoltada porque as amigas iam de calça, aquelas roupas que são permitidas na escola, né? E o que ela passou a fazer? Ela começou a se rebelar contra isso. Primeiro ela começou a criar uma aversão à religiosidade e até a mãe nesse aspecto. E segundo, que ela começou a se rebelar contra isso. Como? Ela chegava na escola, pontava na escola, ela era direto para o banheiro, pegava a saia, dobrava, então deixava a saia curta. Aí a escola acionou a mãe para avisar a mãe, para chamar a atenção da mãe, porque a menina estava subindo demais a saia, né? Estava deixando quase no limite da indecência ali. E isso se tornou um conflito, ou seja, eu como pastor me sinto muito à vontade para dizer que a religião nem sempre ajuda, às vezes ela se torna um desses problemas de formação do indivíduo, entendeu? Criam a vida, criam seus filhos, suas filhas em um contexto conflituoso, até nos excessos, tá? No apuro dos valores religiosos, que como especialista da Bíblia, eu posso dizer tranquilamente que isso não tem apoio, nem embasamento, nem referencial na Bíblia, tá? Mas não é esse o nosso assunto, vamos seguir em frente. Então, quando a gente está trabalhando na inteligência emocional, o mergulho do autoconhecimento e também da autoaceitação. E quando a gente fala autoaceitação, a gente precisa falar com cuidado, porque não é o conformismo, não, é aceitar aquele que é, para a partir daqui fazer algo mais. E aí a gente parte já para o final do nosso papo.
sobre as construções do autoconhecimento e da inteligência emocional. Quando a gente trabalha esses aspectos, coisas estão sendo construídas na vida do aluno e da aluna. Por exemplo, o desenvolvimento de autonomia. Como assim de autonomia? De largar tudo de lado, de fazer tudo sozinho? Não, não é nesse sentido da autonomia. A autonomia na tomada de decisão, na segurança de tomar decisões importantes sobre si mesmo e até de persistir em alguns objetivos que passa a se obter a partir desse autoconhecimento e dessa aceitação que leva a criança a ser alguma coisa a mais além. Então, desenvolvimento de autonomia é simplesmente fazer da criança não apenas um coadjuvante da sua própria vida, mas para que ele se veja como um protagonista da sua própria história. E em muitas situações familiares, ele é forçado, ele é instado a se colocar como vítima, como ovelha, sabe? E ele precisa tomar posse as rédeas da sua própria existência. É claro, uma criança não tem autonomia legal, jurídica, não tem idade, mas a gente está falando do campo interior, campo da autoconstrução, do autoconhecimento e do autodescobrimento e da autoconstrução. Então, essa autonomia, ela dá à criança o poder, empodera a criança sobre o determinismo da sua identidade, sabe? Só que isso não pode vir sozinho, né? Esse determinismo da identidade. Isso precisa vir acompanhado com a construção de valores. Porque a criança se sente empoderada na construção da sua identidade, do seu caráter, da sua forma de existir, mas ela precisa de referenciais, né? E a inteligência emocional tem que estar calçada em valores: amizade, cooperação, ética, esperança, humildade, justiça, lealdade, honestidade, liberdade, paz, respeito, sinceridade, perdão, enfim, quantos valores a gente poderia citar que são essenciais na construção do caráter de alguém. Todo esse desenvolvimento de autonomia, essa construção interior individual, precisa estar calçada em valores. Aí você pode me perguntar assim: poxa, mas você está esperando demais de uma criança de 9, 10, 11. É claro que isso é um processo. Toda essa nossa conversa aqui, ela é baseada no material didático OPEE. Você pode pesquisar depois, que tem como figura de elaboração, quem construiu esse processo de autoconhecimento, inteligência emocional e planejamento de vida, é um psicopedagogo chamado Léo Freiman. O Léo Freiman é um material didático mesmo. Ele concebe essa construção como se fosse uma disciplina do 6º ao 9º ano, sabe? Que é muito interessante. Aí você tem um processo sendo construído que vai passando por essas etapas que eu estou citando, né? Nesse campo do autoconhecimento, isso tudo é feito devagar, com apuro, com detalhe, não é? É um moldar bem cuidadoso que vai acontecendo durante o curso da formação escolar da criança, né? Que vem a ser um suporte, um apoio, uma complementação daquilo que vem a ser as defasagens do lar, né? E, naturalmente, esse processo, formalmente colocado em execução, não exclui a participação familiar. A participação familiar está presente. Eu não estou tratando aqui a família apenas como vilã. Eu estou tratando aqui, às vezes, a família como origem de algumas questões que se manifestam na escola. E o nosso contexto regional aqui nos autoriza a dar ênfase a isso, porque caracteriza muito o nosso ambiente escolar, os nossos ambientes escolares, né? Então, esse material vem fazendo essa construção ao longo do tempo. Então, preocupação essencial também a construção de valores, né? Além de desenvolver essa autonomia e calçada na construção de valores, também se ensina a superação de dificuldades. É preciso desenvolver nas crianças uma maneira de lidar com seus medos, com as suas incertezas,
com as suas inseguranças, insuficiências, não é? Encarar os seus dilemas domésticos, né? Isso precisa ser material de fomento da escola também, né? E do professor em sala de aula, se possível. Então, a superação de dificuldades passa a se tornar mais acessível, mais tangível para o aluno, uma vez que ele está começando a desenvolver as suas competências emocionais, equilíbrio, a lidar com a raiva, a lidar com a apreensão, com a timidez, não é? Com o excesso de amor também, vou colocar dessa maneira, excesso de amor que pode ser entendido de outra forma, né? A lidar com a sua autopreservação física em relacionamentos. Então, superar as dificuldades, quando a gente trabalha a inteligência emocional, a gente coloca um pouco de racionalidade dentro das nossas emoções. Isso é bom até para quem é professor, para quem está no comando das turmas, né? Porque nem sempre a gente consegue ter o domínio pleno de nossas emoções e elas às vezes dominam as nossas ações, ao invés do contrário. Então, quando a gente trabalha a temática da inteligência emocional, a gente está ensinando a criança a lidar com esses sentimentos que para ela, muitos deles são novidades. Ela nem sabe o que eles significam, se eles são realmente necessários, se aqueles medos são reais, se eles não são reais, se eles podem ser transpassados naturalmente, se eles precisam de apoio, de ajuda. Então, esse tipo de ferramenta emocional ajuda a criança também na superação e resolução de problemas, superação de limitações, né? Outro lance interessante quando se trabalha a inteligência emocional, o autoconhecimento, é a noção de interdependência. A gente fala de pluralidade, das diferentes formas de beleza, das diferentes formas de ser, das diferentes formas de agir que são legítimas, fugindo da padronização, fugindo de paradigmas, a gente encontra a interdependência que traz consigo a ideia de completude. Ninguém consegue nada sozinho, ninguém pode existir sozinho e a nossa existência precisa ser uma existência solidária em dar e em receber também, não é? Que muitas crianças não acessam a outras, mas não se permitem ser acessíveis aos outros também, não é? Então, esse é um elemento muito importante da construção da inteligência social, a ideia de interdependência, uma outra competência importante, emocional, a ser construída na escola. Isso ajuda na resolução de conflitos, na diminuição da ocorrência de conflitos também, não é? Tudo isso de maneira muito dinâmica, lúdica, isso precisa ser desenvolvido dentro das salas de aula, das escolas também. Atitude empreendedora, então, é o auge, é o cume desse processo todo. Ela se autoconhece, ela começa a compreender melhor suas emoções, suas competências emocionais, e aí ela passa a ter condições de vislumbrar a si mesmo de um ângulo mais amplo. Ela consegue se ver de uma maneira mais ampla. E olha só que coisa importante. A terra está começando a ficar apta para se semear para o futuro. E aí é preciso encorajar e dar ferramentas para que os alunos tenham atitudes empreendedoras. É a convicção pessoal de que eu posso transformar, eu posso realizar, eu posso fazer, acreditar em si mesmo, investir em si mesmo em diversas áreas, sabe? Então, a partir disso, você consegue trabalhar nela a projeção de futuro, olhar para o amanhã, fazer um projeto de vida. Uma das dinâmicas interessantes quando feita a longo prazo desse processo é a projeção de vida, projeto de vida, planejamento de vida. A ideia dessa projeção qual é? Você pega um aluno do 6º ano, se essa disciplina acontece sistematicamente, ou se esse tipo de enfoque acontece sistematicamente,
Você pega um aluno do sexto ano fresquinho, vindo, recém-chegado, às vezes até um pouco inocente ainda, e isso é bom, e começa a estimular ela a vislumbrar a sua vida de maneira muito concreta. Ela vai fazer o sexto ano, vai terminar o sexto ano com tal idade, vai fazer o sétimo ano. Enquanto estiver fazendo o sétimo ano, ela pode fazer um curso, aprender a tocar um instrumento, aprender uma arte marcial, ela pode aprender a cantar, ela pode fazer outras coisas, e ela pode ser tudo no papel. Ano de 2020, sexto ano, fazer isso, sétimo ano. Aí já está, olha só, já está compreendido que ela precisa vencer da etapa do sexto ano, precisa se formar, não é? É um motivo a mais, é um encorajamento a mais, é uma razão a mais para que ela possa superar o sexto ano. E você chega no sétimo ano, olha a gloriosa conquista de você vencer essa etapa e poder acessar a próxima etapa que ela já projetou. Ao sétimo ano, você está lá, projetou o seu ano, as conquistas que você quer ter e tudo aquilo que você quer construir, e aí você vai para o oitavo ano, chega um determinado momento que você pode reavaliar isso que você está fazendo, né? Vamos reavaliar, é isso mesmo? Aquilo que a gente projetou no sexto ano, no oitavo ano, você tem a mesma visão? Quer chegar até lá? O que mudou? Vamos adaptar esse planejamento? Vamos lá, então começa a refazer e tudo mais e tal, e aí o oitavo ano e o nono ano vem sendo aquele cumprimento desse planejamento ano após ano, tarefa após tarefa, projeto após projeto, conquista após conquista. Como é que ela chega no primeiro ano? Quando ela chega no segundo segmento, ela chega com uma fome por desenvolvimento, uma fome por crescimento. Ela chega lá com ânsia por uma coisa a mais na sua vida. E para que ela possa ter esse vislumbre, ela não pode ser apenas construída de dentro para fora, mas é preciso fazer uma construção de fora para dentro. Para ela precisa ser apresentada alternativas, carreiras, projetos de vida, experiências de sucesso. Isso precisa estar dentro da escola, precisa ser mostrado. Pegar um ex-aluno que conseguiu ter sucesso na sua vida, trazer um dia lá para bater um papo com os alunos. Olha, onde vocês estão sentados aí, eu já sentei, e olha só onde eu cheguei, e como é que foi chegar até aí, pelos problemas que você passou, as dificuldades que você teve que superar, e você apresentar alternativas que existem disponíveis para os alunos, curso técnico, formação acadêmica, carreira militar. Então, a escola precisa ser também esse espaço onde a gente tem que ampliar os horizontes de todas as maneiras possíveis. A gente tem que tensionar isso até o limite, mostrar tudo aquilo que é possível, até o que é impossível até, para que esse horizonte seja ampliado, que haja de fato uma noção de perspectiva, de largura, altura e profundidade. Esse tipo de perspectiva de construção precisa estar presente dentro das salas de aula, dentro das escolas. Esse estímulo precisa ser constante. É preciso estimular a criança a sonhar. Ela perde essa capacidade, ou ela sonha com coisas erradas, ela sonha com coisas efêmeras, ela sonha com coisas que são sonha com coisas que são limitadas ou que se acabam, degradáveis, digamos assim. E a gente precisa munir as crianças de sonhos mais concretos, mais ambiciosos, não é? E dar a ela o caminho para que ela se capacite a alcançar esse sonho. Então olha só como é que é uma projeção ampla, é uma construção de longo prazo, mas que dá esperança para essa criança em contexto adverso ter um futuro neste mundo tão complicado, tão difícil. Para concluir, pessoal, eu queria dizer só algumas coisas. A sala de aula, ela precisa se tornar um espaço de humanização também, para além da competência científica e social, humana. A gente costuma trazer essa humanização, uma consciência ambiental até, e também acaba entrando dentro do contexto escolar muito fortemente, que dá à criança uma consciência dentro do mundo, do ecossistema, uma autoconsciência dentro desses ambientes, né? Mas a gente precisa ir além, Falar sobre a família, uma coisa muito simples, ela é subestimada e também superestimada ao mesmo tempo. Por quê? Ela é subestimada porque, como a gente tem visto surgir na sociedade uma série de
construções familiares alternativas, às vezes se subestima o papel de um pai dentro de casa, se subestima a importância de uma mãe dentro de casa, subestima-se a existência desses referenciais domésticos que dão à criança uma ideia sobre relacionamento, sobre carinho, cumplicidade, amor, não é? Sobre a figura masculina, sobre a figura feminina, seus potenciais e capacidades, não é? Então, às vezes, a família é subestimada nesse sentido. Abre-se mão muito facilmente desses elementos que compõem a base familiar em nome de uma diversidade que às vezes não é racional. E por outro lado, ela é superestimada, dizendo que só existe sentido e poder e capacidade de construção saudável nessa família tradicional, papai e mamãe. É aí que eu vou falar para vocês dessa pastoral que precisa ir além das doutrinas da igreja. Dentro da igreja, pela força doutrinária, a gente ensina a família tradicional, que é uma família composta por pai e mãe. Mas essas famílias alternativas, bem estruturadas, que ocupam e preenchem o espaço da criação da criança, da construção da estrutura familiar, ela precisa ser estável, seja como ela se componha. Se ela é uma família de homens e de mulheres, dentro do espaço escolar a gente precisa compreender isso de maneira natural, não é? Não fazer proselitismos das nossas próprias convicções. Ninguém é obrigado a crer como eu creio. E como educador, a gente precisa oferecer soluções que são alcançáveis, tangíveis a qualquer concepção familiar que seja válida, que seja saudável. Então, quando eu disse no início da diferença da pastoral comunitária para a pastoral eclesiástica, é muito nisso. Muitos dos problemas de autoaceitação de uma criança é relacionado à sexualidade, por exemplo. E às vezes isso gera uma crise dentro de casa, dos pais religiosos não aceitarem que um menino e uma menina possam ter preferências sexuais diferentes. Isso gera uma relação conflituosa, uma revolta dentro da criança, ou até um ressentimento profundo, uma raiva acumulada. Então, quando a gente está no ambiente escolar, a gente precisa compreender isso não doutrinariamente, e sim humanamente, socialmente, não é? Portanto, a gente tem que primar pela estabilidade familiar, pelo amor, pelo cuidado, e que dê a essa criança uma estrutura saudável, e não apenas olhar para aquilo que as doutrinas dizem. Eu confesso que foi desafiador para mim aconselhar uma menina na escola que estava em crise de relacionamento com a sua namorada, sabe? Isso não seria possível, ou a conversa seria muito diferente se isso fosse dentro do ambiente da igreja, com as perspectivas da igreja. No ambiente escolar, a gente prima pela felicidade, pelo equilíbrio da criança e pela sua vida saudável. E aí a gente precisa ir além um pouco dessas nossas convicções religiosas para pensar no ser humano. Por isso que eu falo que a escola precisa humanizar ainda mais a sua sala de aula, sua estrutura, para que ela seja um ambiente de acolhimento, um acolhimento em todos os sentidos para os alunos. Professor, professora, eu sei que é difícil lidar com o aluno no cotidiano, né? Com toda essa carga de problemas que eles trazem, com toda a carga de problemas que vocês também têm, cada um tem a sua vida, não é? Mas eu quero trazer aqui, propor essa reflexão da nossa compreensão mais ampla sobre esse universo emocional, afetivo e de autoconhecimento do aluno. Eu acredito firmemente que uma criança que se autoconhece e que nela é construída essa competência, essa inteligência emocional, ela tem muito mais chance de dar certo no futuro. Desejo que todos tenham muito sucesso, agradeço a oportunidade e um abraço a todos.